E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Fique à vontade, porque você já sabe, a mesa é do Pai. Então, puxa sua cadeira, pega sua Bíblia, se sente, porque você está na mesa com o Pai. E vamos lá. Hoje a gente tem algo muito interessante para conversar. E é uma conversa mesmo. Eu, você, o Pai, todos na mesa que é dele, tá? O Pai, lembrando, não tô falando eu sou o Pai, não. Tô falando do nosso Pai Celestial, tá? Então, fique à vontade, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, porque hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente já vai direto para a Bíblia, tá? Então, sempre lembrando, pegue a sua Bíblia, porque é comparando com a Bíblia que você tem que ouvir as pessoas. Nunca ouça ninguém sem passar pelo crivo da Bíblia. Então, abra sua Bíblia aí. A gente vai abrir um verso bem conhecido, lá em Mateus capítulo 4, tá? Tô aqui com a minha aqui do lado, aqui na minha mesa. Então vamos lá, Mateus 4, no verso 9, a gente tem um verso que diz: Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Se você ouvisse, assim como você ouviu agora, que ele lhe dará tudo, basta você se ajoelhar e adorar, você ficaria feliz? Você aceitaria isso? Esse é um motivo de se comparar com a Bíblia, principalmente por um detalhe muito importante. Um versículo solto, sem contexto e razão, é uma porta aberta para uma heresia ou ilusão. Vou repetir. Versículo solto, sem contexto e razão, é porta aberta para heresia e ilusão. Por quê? Porque quem diz que pode te dar todas as coisas, toda a glória do mundo, se você se ajoelhar e adorar? Você sabe? Nunca veja um versículo solto, veja todo o capítulo, analise, veja o contexto. Por quê? Esse verso especificamente tem um detalhe muito importante, mas muito importante. Por isso que eu digo, sempre compare com a Bíblia o que as pessoas dizem, tá? Vamos lá de novo, pega a sua Bíblia outra vez. A gente vai pegar o mesmo verso, só que a gente vai ler um verso antes, o mesmo verso e um verso depois. Mateus capítulo 4, verso 8. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. O que isso quer dizer, gente? É o seguinte: não ouça pessoas sem passar pelo critério da Bíblia, principalmente quando é um versículo solto. Como eu disse antes, um verso solto, sem contexto e razão, é uma porta aberta para uma heresia ou uma ilusão.
Por que isso? Esse verso que você ouviu no início, que fala que você pode receber tudo, basta se ajoelhar e adorar, quem disse foi Satanás. E essa foi uma das tentações que Cristo passou no deserto. Só lembrando um pouco, Jesus foi batizado por João Batista e logo na sequência foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ficou 40 dias jejuando e sendo tentado. As 3 últimas tentações, que estão relatadas até lá em Mateus também, uma delas foi essa. Para ser mais exato, a última. Receber toda a glória se simplesmente adorar Ele. Mas Jesus, ele sempre usou a palavra do Pai, que é o que nós temos que fazer, nos espelhar em Cristo. E Lucas 19:10 nos diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Marcos 8:36 diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mateus 1:21 diz: ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que eu estou lendo esses versos? Por um motivo. Quem prometeu a glória, bênçãos, em troca de adoração foi Satanás. Jesus prometeu vida eterna, prometeu salvação. Jesus nos deu a salvação. Jesus não é um comerciante para que a gente possa negociar com ele salvação. A salvação nos foi dada de graça através do sacrifício dele na cruz. Porém, o inimigo tenta nos fazer desviar do que ele nos ensinou para que a gente comece a negociar a fé. E é esse o problema que a gente vive muitas vezes. Por quê? Muitas vezes nós podemos cair na tentação de que a nossa fidelidade com dízimos, com ofertas, com primícias, com ofertas de generosidade, nos fazem merecer algo. Pois é. Sinto lhe informar, mas todos pecaram. É o que a Bíblia fala. Então, se tem uma coisa que a gente realmente merece, é condenação. Porém, Cristo nos deu a opção. Entenda aí, ele nos deu a opção de sermos salvos. Mas para isso temos que crer nele e confessar com a nossa boca que Cristo, Jesus, é o Senhor e Salvador de nossa vida. Então, a gente pode nesse momento até pensar: poxa, mas então quando a gente fala sobre ajudar missões, sobre ofertar em vidas, a gente está fazendo algo que não precisa? Sim, precisa. Mas não coloque nesta ação a sua salvação. Nós não somos salvos por obras. E a obra é você pegar, por exemplo, seu dízimo, a sua oferta, dar o seu dízimo, a sua oferta, você está lá, tome o dízimo. E por causa de você ser dizimista e ofertante, você ser salvo. Não. Você não é salvo por ser fiel. Você é fiel porque é salvo. A salvação não é uma consequência das tuas obras, mas as tuas obras têm de ser uma consequência da tua salvação. Isso é a luz brilhar.
Isso é fazer com que os seus olhos brilhem à luz de Deus. E isso é muito importante. Vamos pensar de novo. Vamos olhar a palavra de Deus novamente. Então, pega de novo sua Bíblia, vamos outra vez lá. Agora em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora eu te pergunto, como nós podemos dizer que somos salvos por Jesus sem reconhecer que nós estávamos perdidos? Eu já ouvi pessoas dizendo: quando eu me converti, Jesus me aceitou. Como? Na verdade, somos nós que aceitamos a Cristo. Ele sempre nos aceitou, Ele sempre nos amou, nos desejou. Por isso Ele veio ao mundo, Ele veio por amor a nós. E a palavra, em Lucas 19:10, nos mostra isso. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora eu queria fazer uma reflexão junto com você. Você se lembra de onde foi tirado? Eu me lembro de onde eu fui tirado. Outro dia a gente fala sobre isso, mas eu me recordo muito bem sobre o lugar da onde eu fui tirado, o ambiente de onde eu fui tirado. E isso só me mostra uma coisa: a salvação. Eu não mereço, não só pelo que eu vivi, mas por aquilo que ainda existe em nós. Nós ainda carregamos as marcas do pecado que ocorreu lá atrás, lá no jardim. Nós temos essa herança ainda. E um detalhe é o seguinte: você pode nesse momento ter pensado: Christian, mas eu nasci na igreja, eu nasci na fé, como alguns de nós dizemos, né? Eu nasci na fé, eu sou de berço cristão. Então eu nunca fui tirado de um ambiente ruim. Minha casa sempre foi um ambiente de glória, de adoração. Amém. Glória a Deus por sua vida e sua família. Mas lembre-se, filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crentinho. Todos precisam ter o seu encontro pessoal com Jesus. Quer um exemplo? Emaús. No caminho de Emaús, a palavra nos diz que no caminho de Emaús tinha 2 discípulos. Esses 2 discípulos caminhavam com Jesus, mas não o reconheceram no caminho. No entanto que, quando eles caminham, eles contam para Jesus tudo o que aconteceu ao longo do caminho. E só quando é partido o pão, seus olhos se abrem e eles veem que era Jesus. E até dizem, né? Nossa, não queimava nosso coração enquanto ele nos falava? Pois é, todos nós nascemos como eles. Podemos nascer na igreja, mas precisamos nos converter ao caminho, porque Jesus é o caminho. João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No início, lá no passado, as pessoas que eram cristãs eram conhecidas como as pessoas do caminho. Então, nós precisamos, sim, mesmo que nascidos em berço cristão, ter nossa conversão para o caminho.
para Cristo, para Jesus. Por isso precisamos, desde criança, ou como pais ou mães, ensinar nossos filhos o caminho, para que eles tenham as suas experiências com Jesus e eles venham a se converter a Cristo, tá? E isso é um ponto muito, mas muito importante. Mas vamos dar uma lida nessa passagem de Emaús. Peguei minha Bíblia aqui, isso vai estar em Lucas 24, pega aí, Lucas 24, tá? Versículo 13, pegou? Pega aí, vou tomar um café enquanto isso. Ah, Cristian, mas você toma café à noite? Eu tô gravando de dia, mas eu vou ser sincero que eu tomo sim, tá, gente? Eu gosto de tomar café de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer horário. Então vamos lá, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Versículo 17. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe as terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. É quase Deus perguntando para Adão: onde você está, Adão? Ele sabia, mas ele queria saber se você sabe. Então vamos lá. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos? Era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Até aí, até o verso 19. A passagem, na verdade, vai até o verso 35. Mas vamos dar uma parada aí no verso 19. Repara um negócio. No verso 13 fala que eles eram discípulos. Sim, discípulos. Ou seja, eles participaram de tudo o que aconteceu. Eram discipulados por Jesus. E sabiam que Jesus é quem? Deus. Agora repara no verso 19. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus. Reparou um detalhe? Eles eram discípulos, eles ficaram tristes com a morte de Jesus. Jesus ainda não tinha ressuscitado, tá? E isso trouxe tristeza para o coração deles. Quando dizem para você que momentos de tristeza pode clarear nossa visão, não é uma verdade. Há sabedoria. Porém, não se engane. Apesar de haver sabedoria, não quer dizer que você esteja entendendo o que possa ser feito. Então, apesar de haver sabedoria, pode acontecer de você não entender o que está acontecendo. Por que isso? Porque é o seguinte: arrependimento é diferente de tristeza, tristeza é diferente de compadecer, de
sentir pelo outro empatia, tá? Sabedoria é diferente de conhecimento. E o porquê que eu tô falando isso? Porque versos soltos podem trazer visões erradas. Por exemplo, a palavra diz que Jesus é só um profeta. É verdade? Não. Mas aí diz, aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus. Pessoas podem dizer para você que Jesus é só um profeta com base em um versículo solto. Mas se você conhece a Bíblia como um todo, você vai entender que neste momento está havendo uma pessoa falando sobre suas dores, sua tristeza. Um momento onde a pessoa reconhecia Jesus como Deus, mas devido às suas dores, ela retrocede e passa a declarar que Jesus é apenas um profeta. Jesus não é apenas um profeta. Ele é o Deus vivo que veio, que nasceu como homem e veio para salvar a mim e a você. E agora uma pergunta. Se ele veio para salvar todos nós, por que nós não desejamos que outros sejam salvos também? Aqui mesmo no programa a gente já falou uma vez sobre missões, que missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que ajudam. Você pode não ser um missionário que vai para alguma nação, para algum local, mas pode ser um intercessor, pode ser um colaborador ou até mesmo pode ser um embaixador do rei. Aqui, ó, do lado, a gente vai ter um QR Code que eu queria te desafiar a escanear. Escaneie esse QR Code. Para quê? Para ser uma pessoa que venha a contribuir mensalmente com o grupo, com embaixadores do rei. Eles são missionários que financiam muitas obras missionárias e evangelísticas, tá? Não só no Rio de Janeiro. A TV tem contribuição deles, tem o Hot Dog Festival que tem contribuição deles, tem muitas ações que têm contribuições deles, financeiras, apoio financeiro. Só que para isso eles precisam de ajuda. Seja um embaixador do rei também. Venha ser um embaixador do rei, venha aqui, escaneie o QR Code, participe dessa obra, faça também a palavra de Deus chegar a outras pessoas através da tua ação, da sua oferta missionária também. Oferte na vida de missionários também. Faça isso. Isso também é entender que você é filho de um Deus que é dono de toda a prata e todo o ouro. Certo? Então, com isso na mente, eu queria te desafiar a fazer uma oferta no Embaixadores do Rei e também até para o grupo Creators, que é um grupo de missionários que entrega sua vida inteiramente para missões. Oferte na vida deles, pessoal. Oferte sim. Invista. Faça um Pix para eles. Contribua com eles, tá? E como que você pode contribuir com eles? Faça um Pix para os Creators. Ah, Cristian, mas por que você está falando de lado agora? Por um motivo bem claro, tá? Eu quero te passar o Pix do Creators aqui na TV. creators.filhos@gmail.com. Essa é a chave Pix deles. Eu queria que vocês fizessem uma oferta para eles também.
Vamos distribuir, vamos espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Vamos ser pessoas que entendem e fazem a palavra ser espalhada. Beleza? Show de bola? Ok. Mais uma golada de café? Servido? Então vamos voltar para a Bíblia. Vamos lá, pessoal. Pega sua Bíblia de novo, tô com a minha aqui do lado. Vamos lá. Mais um pouquinho de Bíblia. Agora, outro versículo, também no Novo Testamento. Beleza, Marcos capítulo 8. 8:36 diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos lá, gente. Existe algo muito importante que a Bíblia nos ensina, que o mundo é de ponta cabeça, o reino de Deus é o mundo de ponta cabeça, porque é dando que se recebe, é morrendo que se vive. Gente, é a contradição santa, digamos assim, tá? Mas o que esse verso quer dizer com relação a esse ponto que a gente está falando sobre não usar textos soltos? Acontece o seguinte: o que adianta você se apegar a um verso que agrada sua alma, porém que faz com que você perca todo o caminho da salvação? Ou seja, o que adianta você seguir, o que adianta você ir em frente, ganhar o mundo inteiro e perder completamente a sua alma? Porque o que é mais importante para você? Isso eu trago para minha vida. Muitas vezes eu já fiz o que eu não queria. Como disse Paulo, né? O que eu não quero é o que eu faço, mas o que eu faço, o que eu não quero, o que eu quero eu não faço, né? Mas é possível viver fazendo certo? Sim, é. Para isso a gente tem que se encher de Deus, se apegar à Bíblia. Vou te dar um exemplo, tá? Algo que não estava nem aqui marcado, no script, nada para a gente falar sobre isso nesse programa. Mas tem um livro que eu achei fenomenal. Se você desejar, recomendo, tá? Os Mártires do Coliseu. Esse livro, Os Mártires do Coliseu, o subtítulo é O Sofrimento dos Cristãos no Grande Anfiteatro Romano. É um livro, não é grosso, tá? Ele tem que 250 páginas, mais ou menos. 260 páginas. Não é um livro de fim, assim, uma escrita teológica. Ele é mais histórico, porém ele relata fatos de mártires cristãos mortos por causa da sua fé. E uma coisa em comum é o cuidado com a palavra. Eles preferiram perder o mundo, mas não perder a alma. Eles escolheram entender a Bíblia como um todo, ao invés de se apegar em um verso. Vou te contar um caso verídico, real, e que aconteceu comigo. Não é ouvir falar não, tá? Por muito tempo eu participei de uma ordem na maçonaria, para ser mais claro. Inclusive depois de eu já ter me convertido, tá? E o que acontece? Em um dos graus da maçonaria tem todo um teatro que a gente pode vir um outro dia
falar sobre isso, então queria que você até escrevesse aí se você quer que isso seja feito. Se você quiser um programa só sobre maçonaria, uma entrevista ou algo assim, pô, manda aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem o arroba do Instagram, tanto da TV quanto o meu. Mande um direct pra gente aqui falando qual o tema que você quer ver aqui no programa, e se você quiser ver sobre a maçonaria, manda aqui também, tá? O que eu vou trazer para vocês num próximo programa. E o que acontecia lá? Em uma das partes acontecia algo muito interessante, que era o seguinte: é tudo muito teatral lá, tá, gente? Então se saía, tal, fazia todo um teatro, que daí, se vocês quiserem, se não chegar no direct alguma mensagem falando que quer esse assunto, eu trago e explico melhor, conto tudo ali e tal, tá? Mas se vocês escolherem ter ou não, tá? Vou fazer esse desafio, vai depender de vocês ter o assunto agora. Mas o que acontecia? Tinha uma parte que, quando se entrava no templo, lá no templo, se batia um maçom que estava entrando para esse grau, que já é um grau mais alto, que são graus filosóficos já, chamados filosóficos, de mão dada com um outro maçom. Esse outro que batia na porta abria uma fresta, se colocava uma espada ali, colocava no peito dessa pessoa que estava do lado e perguntava para ela: o que deseja? A resposta era: venho de andar e rodar pelo mundo e desejo um lugar entre vós. Só até aí. Se você quiser saber mais, manda o direct para pedindo o episódio específico sobre isso, sobre maçonaria. Mas o que eu quero trazer com relação a isso é o seguinte: na época, até quando eu já era cristão, tá? Eu já era convertido nesse tempo. E o que aconteceu? Eu via nisso uma parte teatral, tal. Achava interessante, porque falava algo que dava a entender que, nossa, estava vagando pelo mundo e fui acolhido. Tá, mas lembra da Bíblia? Aonde tem isso na Bíblia? Você já ouviu essa frase? Pois é, tem na Bíblia. Eu creio que a maioria que está assistindo aqui vai lembrar do que eu já até se ligou do que eu tô falando. Mas o que acontece? Livro de Jó tem exatamente essa frase: venho de andar e rodar pelo mundo. Só que quem disse isso foi Satanás. Pois é. Agora eu te pergunto: versos soltos tem problema? Sim, tem. Porque um verso solto, sem contexto nem razão, abre sim portas para heresia e para ilusão. Não vai muito longe. A gente viu que o caso do verso que a gente acabou de falar, lá de Mateus 4, de 8 a 10. Se a gente pegar só o verso 9, sem contexto, sem nada, a gente é facilmente tragado, né? Porém, vamos pegar um outro versículo aqui, Mateus, só que lá no capítulo 1, tá? No capítulo 1, no verso 21, tem: ela dará à luz um filho, falando sobre Maria, né? E você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pois é. O que a gente tem aí? Jesus não veio para fazer o que a gente começou o programa dizendo. Ele não veio para
te dar tudo. Ele veio para salvar você, veio para me salvar, veio para salvar nossos irmãos, veio para salvar o seu vizinho, veio para salvar aquele seu colega de trabalho que vive te atormentando, veio para salvar aquele cara que você não suporta. Ele veio para salvar. Sim. Existe alguém chorando para que Deus se revele para ele. Só que ele ainda não ouviu, porque ele ainda não sabe quem é o Salvador. Existem pessoas perdidas no mundo aguardando a manifestação dos filhos, porque eles já não se lembram, não se sabem o caminho para voltar para a casa do Pai. Porque tem a parábola onde o filho pródigo sai da casa do pai e ele retorna. Ele retorna porque ele sabia o caminho que ele estava, onde fica a casa do pai, e ele escolheu sair. Ele sabe o caminho. Mas existem aqueles, como a ovelha que se perde, ou outros ainda que nunca estiveram junto com um bom pastor. Eles não sabem o caminho ainda. E para isso nós precisamos mostrar o caminho, mostrar como chegar. E o caminho não é uma religião. O caminho não é um dogma. O caminho é uma pessoa. O caminho é Cristo. O caminho é Jesus. Ele está acima de todo nome. Não existe outro a não ser Cristo. Jesus, o Cristo. Ele é aquele, porque até a ciência clama, muitas vezes sem saber. Para se ter uma ideia, a ciência há pouco tempo descobriu que a menor partícula do universo não possui massa, pois é um som. E daí que Gênesis 1 fala que Deus disse: haja e houve. A criação foi com a palavra. Ciência não falou nada do que a Bíblia já não tinha dito. Porém, vou mais longe. A ciência há poucos dias divulgou que em um estudo que a partícula que traz o som da criação do universo ainda ecoa pelo universo. Que novidade, não? A voz de Deus ainda ecoa no universo. Isso a gente já sabia também. Ou seja, existem descobertas da ciência que nada mais são do que a falta de pessoas com revelação trazer à tona essa palavra. Existem muitos ao redor do mundo trazendo essa revelação, muitos missionários fazendo isso. Existem pessoas nesse momento nos lugares mais distantes da terra, levando a palavra ainda. Existem pessoas, por exemplo, em Bangladesh, no norte lá de Bangladesh, para levar o evangelho. Nossa, que lindo! Eles estão indo lá, toda uma estrutura para entregar a palavra. Não estou falando que eles estão indo lá, não falei que eles têm uma estrutura para isso. E é verdade, esse é um caso real de algo que eu acabei de ouvir dessa pessoa que está lá. Não são pessoas que me disseram. A pessoa que está lá é quem disse.
Eles estão essa pessoa e mais 2, são 3 pessoas só ao todo, no norte de Bangladesh, em vilarejos, para levar a palavra de Deus pela primeira vez para pessoas que nunca ouviram nem sequer o nome Jesus. Se você chegar lá e perguntar quem é Jesus, ele vai te responder: não sei, não mora aqui não. Pois é, eles estão lá para isso. Com um detalhe: eles estão lá, não tem aonde ficar, não tem transporte, não tem nada de logística para poder levar equipamentos, para poder fazer tradução, porque não são vilarejos que não falam inglês. Não tem acomodação, não tem transporte, não tem logística, alimentação muito precária, mas estão lá levando o evangelho. Isso acontecendo em pleno 2025. Essa é a verdade do evangelho. Essa é a Bíblia pregada de Gênesis a Apocalipse. Vamos voltar então lá naquele texto de Emaús. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, eu tô pegando a minha aqui. Vamos lá em Lucas 24, só que agora vamos pegar a partir do verso 25. 25, vamos lá, tá? Tá aí com o verso 25 já? Pegou? Vamos lá. Então Jesus lhes disse: vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Tudo. Tudo quer dizer tudo. Tudo que os profetas escreveram nas Escrituras. Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhes compreender as Escrituras. Agora se atente a esse pedaço, tá? Começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Vamos lá. Jesus fez eles entenderem o que aconteceu naqueles dias, a crucificação, a partir de uma coisa muito interessante do Antigo Testamento, a partir dos livros de Moisés. Quais livros de Moisés? Gênesis, Êxodos, já lá no início mesmo, desde lá já há a palavra, já há Jesus, já há o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido. Jesus não é apenas a personificação de Deus, ele é o Verbo vivo, ele é o Verbo encarnado. Jesus é o Deus vivo. Jesus é aquele a quem todas as profecias apontam e de quem todas as profecias vêm. Ah, mas já ouvi profecia aqui, não falava de Jesus, falava sobre lugar. Toda profecia tem de ter Cristo em algum lugar. Ah, o Brasil vai ser celeiro de missões. É uma profecia. E não fala de Jesus. Sim, fala. O Brasil será um celeiro de missões. Missões do quê? Será um celeiro de pessoas que irão levar a palavra de Deus para os povos. Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro do mundo. Ele é o centro da história. Ele é o centro da vida. Jesus é o centro da vida. Vamos seguir com esse texto de Emaús. Entretanto, verso 28, tá?
aproximavam-se da localidade por onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde, e ele acedeu. Quando sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento e, pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e reconheceram, e naquele momento ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como seus corações se tinham animado enquanto lhes falava. Enquanto Jesus falava para eles, explicando-lhes a Escritura pela estrada fora. Você pegou esse pedaço? A palavra de Deus, quando é dita conforme o que Cristo tem a dizer, queima. Vamos voltar então. Um verso solto, ele não tem a verdade, porque a verdade é uma pessoa. E essa pessoa só é retratada pelo livro completo. Qual livro? A Bíblia. Somente com a completa visão da Bíblia, a cosmovisão, como normalmente dizemos, é que a gente consegue ver a realidade de Cristo, quem Cristo é. Um exemplo prático. A partir de um livro, você consegue saber sobre a vida do autor? Se você, por exemplo, pegar um dos meus livros, um dos livros que eu escrevi, você vai conseguir me conhecer como um todo? Não. Porém, se você pegar a Bíblia, você vai conhecer o teu Deus. Ele se mostra completamente na Bíblia. Se você abrir a Bíblia todos os dias e ler, você vai conhecer ele, porque a palavra é viva. A Bíblia, ela se renova cada dia, a letra se mantém, mas as revelações que elas trazem são novas todos os dias. E eu queria inclusive te convidar a fazer um plano de leitura bíblico. Leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, todos os anos, pelo menos uma vez. Às vezes eu já vi pessoas falando, né? Leia pelo menos uma vez na vida. Eu vou ser sincero, o ideal seria que a gente lesse pelo menos uma vez ao ano. Eu sei, é difícil. Hoje em dia a vida é corrida. É difícil você conseguir tempo ali, tudo. Mas vamos lembrar da Bíblia? Quando os hebreus, os israelitas, estavam para ser libertos da escravidão do Egito, o que Faraó fez? Tirou deles o quê? O tempo. Ou seja, quem tira o seu tempo de intimidade com Deus, aquele que te joga peso para que você tenha menos tempo livre para buscar a Deus, ele não está te dando algo novo, ele está te tirando a liberdade. Uma pergunta: você aproveita bem o seu tempo pensando nisso? Um exemplo, eu mesmo, vou falar de mim, tá? Eu tinha dificuldade em achar tempo para ler a palavra, até eu perceber que eu tinha tempo e não usava. Por exemplo, quando eu estou fazendo um exercício na academia, estou lá na bicicleta, ou estou na esteira, caminhando. Normalmente eu fazia isso ouvindo música. Daí eu percebi, poxa, eu tô lá sentado, só pedalando ali, tô ali, só assim. O
Quem gosta de academia já até deve ter imaginado a live de algumas pessoas, né? Que estão lá. Então, o que acontece? O que eu passei a fazer? Passei a ler a Bíblia. Nossa, você leva a Bíblia? Ué, usa o telefone. Coloco o telefone ali na frente, abro a Bíblia, começo a ler, ponho o áudio dela e vou lendo e ouvindo ao mesmo tempo ainda. É uma opção. Durante o treino de musculação, no treino de força, ouço música normal, para eu poder me concentrar no treino. Porém, eu posso aproveitar o resto do tempo para ouvir, para ler a Bíblia. Faça o seu tempo. Isso é algo que a gente pode vir a conversar. E novamente eu falo, manda um direct pra gente se você quiser um episódio específico sobre gestão de tempo à luz da Bíblia. Se você quiser um episódio só sobre gestão de tempo, manda um direct aqui pra gente, ou no meu direct, ou no direct da TV. Manda aí pra gente estar sabendo. E vamos conversar mais sobre o assunto, mas faça o seu tempo valer. Porque não tem como a gente conhecer a palavra a partir de versos soltos, tá? Se a gente for olhar, tem tantos, mas tantos versos soltos que pode nos levar a erro. Você pode pegar versos, por exemplo, que falam aí, até usando versos que sociedades secretas que fiz parte também usam, né? Falando, por exemplo, de Hirã, que era um grande rei, o mais belo entre todos. Esse verso existe. Só que se você for ver o capítulo todo, você vai ver que isso ele está comparando Hirã com a queda de Lúcifer. Você pega versos que podem demonstrar que tem coisas que você não deve fazer. Porém, olhando o verso inteiro, mostra que você tem que fazer. Você tem que conhecer a Bíblia como um todo. Você não consegue conhecer alguém sem saber tudo dela. Por exemplo, Neymar, jogador de futebol. Você conhece? Provavelmente disse sim, né? Principalmente se for homem, né? Mas a pergunta que eu te faço, se você pegar o seu telefone agora, liga para ele, ele vai te atender? Provavelmente você deve ter dito, não tenho nem o telefone dele. Pois é, então você não conhece. Você sabe quem ele é, mas não conhece. Versos soltos te deixam saber quem Jesus é. Não te deixa saber. Não te deixa conhecer ele. Vou repetir. Versos soltos te deixam Eita! Vou repetir. Versos soltos te deixa saber quem Jesus é, mas somente a palavra como um todo te faz conhecer quem Jesus é. Você só conhece a Jesus com a palavra como um todo, tá? Então, vamos voltar ao princípio, vamos voltar a ser como os bereanos. Por isso eu repito tanto no início dos nossos programas: pegue a sua Bíblia e não ouça ninguém, nem a mim mesmo, sem antes passar pelo crivo da palavra, tá? Pequenas concessões abrem margens para grandes quedas. Pequenas concessões abrem margens para grandes quedas. Conheça a Bíblia como um todo e nos diga aqui nos directs da gente, nos fale qual tema você quer ouvir, o que você achou sobre o episódio de hoje, qual a sua opinião. Nos deixa saber, nos deixa conhecer o seu coração também, porque
Você sabe, aqui a mesa não é minha, a mesa não é sua, nós somos convidados, porque essa mesa é a mesa do Pai. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Entra, se você está assistindo pelo YouTube, encaminhe o link para outras pessoas, encaminhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, dá um joinha aí, um like, deixa um comentário. Vamos fazer o algoritmo pregar o evangelho, vamos fazer o YouTube fazer a palavra ser avançada. Sempre que for um vídeo que você assistir no YouTube que edifica e que fale a verdade a respeito da Bíblia, comente, curta, compartilhe, porque isso faz o vídeo ser impulsionado pelo YouTube. Se você está assistindo pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Entre no YouTube e faça esse processinho também. Like, comentário, e nos mande mensagens aqui no direct. Nosso arroba tá aqui embaixo, tanto o meu como da TV. Mande suas opiniões, suas impressões, compartilhe seu coração, mande suas sugestões, e te espero no próximo sábado, porque você já sabe, a mesa é do Pai.